Agora vamos pro tão sonhado momento dos alunos fazendo, os maquinzistas fazendo as perguntas pro professor. Agora passa a primeira pergunta para o nosso querido professor. Aí. Professor, estamos aqui diretamente do Mackenzie para saber tudo sobre o processo eleitoral. E para isso, nós trouxemos algumas perguntas de alguns alunos aqui da casa. Vem com a gente! Vem! Professor, estou aqui com mais um aluno. Qual é a sua pergunta, Matheus Dourado, nosso querido amigo? Professor, quais são os principais desafios que hoje São Paulo enfrenta com as campanhas eleitorais? E aí, professor? Pô, muito legal. Ficou ótimo, muito legal. Angélica, Matheus. Todo o pessoal lá. Muito legal. Vamos lá, pode... Pode responder, vamos lá. Ó, ótima pergunta do Matheus também. Eu acredito que o principal desafio para as eleições, se a gente for pensar especificamente na cidade de São Paulo, mas em diversos lugares tem se repetido isso, é o problema da polarização. Sim. A gente realmente entrou num espaço de intolerância muito grande. E eu acho que um fato notório que todo mundo sabe e viu foi a agressão física num debate político, coisa que a gente nunca tinha visto. E olha que a gente teve Maluf com Lula, e Brizola, e a gente nunca viu isso. Então, eu acho que esse espaço de intolerância, ele tem feito muito mal para esse cenário, onde as pessoas preferem se isolar do que dialogar. Então eu acho que talvez o maior desafio seja a polarização, que acaba refletindo em várias outras coisas. A violência política. Nós tivemos, por exemplo, diversos atentados contra candidatos em vários lugares do país. Sim. A gente tem, né, violência moral, verbal, e também pelas redes sociais. Então eu acho que o maior desafio é a gente tentar separar esse processo. Eu costumo dizer que a gente passou muitos anos falando que futebol, política e religião não se discute. Mas com as redes sociais a gente passou a ter que se posicionar. Só que a gente não aprendeu a discutir. E aí a gente está se posicionando de uma forma apaixonada, mais parecida com a fé do que com a racionalidade, do que com a razão. Isso tem criado um duelo e uma distinção entre nós e os outros que eu acho que faz muito mal para a sociedade como um todo, assim. E então eu acho que a gente precisa entender esse processo. Eu acho que esse é hoje o maior desafio. Talvez esteja muito mais ligado ao campo das emoções do que ao campo da racionalidade. E eu acho que esse desafio a gente enfrenta de diversas formas. A Justiça Eleitoral tem feito muitos esforços para garantir a segurança das pessoas envolvidas no processo eleitoral, e faz tudo o que pode a respeito disso. Tem feito também uma atuação diante das denúncias sobre os conteúdos digitais, principalmente conteúdos fakes e tudo mais. Mas é claro que a gente está falando de um universo, em especial o universo digital, que é um universo incalculável. Então a gente tem muita dificuldade para entender esse processo. Mas eu acho que esse é o principal ponto, viu? Já fica para o Matheus aí a sugestão. Vamos para a próxima então, solta aí. Professor, estou com mais um aluno aqui, agora o Pedro Urso. Pedro, faz sua pergunta. Professor, eu imagino que com o cenário das novas tecnologias e principalmente com as redes sociais, mudou bastante a dinâmica das eleições. Eu queria saber qual o principal desafio que as eleições de São Paulo têm visto com as redes sociais. E aí, professor? Legal, pô, bacana, Pedro também, um abração pro Pedro. Tadinho, ele falou que ele tá sempre de terno e eu peguei ele no dia. Verdade, ele eu nunca tinha visto ele de moletom. Eu até achei que você que levou esse figurino, porque ele sempre Não, mas tá ótimo, Pedro. Mas vamos compensar, esse moletom aí é lá da Faculdade de Porto, onde ele ganhou ali pra estar lá em Portugal. Que legal, então, ó, que legal. Conta uma história. Muito bom. Muito legal, Pedro. Eu acho que dá para conectar um pouco do que a gente falou na pergunta do Matheus com a ideia da polarização nas redes sociais. Mas sendo um pouco mais específico para a gente não ficar repetindo mesmo, porque afinal o desafio é o que mais tem. Eu acredito que no campo das redes sociais a gente está enfrentando uma enorme dificuldade com os modelos de conteúdo digital que trafegam nas redes sociais. Vou explicar isso um pouco melhor. A legislação eleitoral, quando ela regula a internet, que foi lá em 2009,
ela traz uma regra de ouro. Qual é a regra de ouro dela? Poderia se usar a internet desde que não houvesse nenhum tipo de pagamento. Mas em 2017, essa lei muda e permite uma única forma de pagamento na internet para propaganda eleitoral, que é o chamado impulsionamento de conteúdo. O que é o impulsionamento de conteúdo? É a priorização paga daquele conteúdo. Então você paga para a plataforma para ela priorizar aquele determinado conteúdo. Isso é permitido desde que a plataforma tenha os requisitos. Hoje, por exemplo, no Brasil, nessa eleição, apenas a empresa Meta, que tem as aplicações Facebook e Instagram, por exemplo, tem isso utilizado WhatsApp disso para... Não, WhatsApp não. Disso para vender anúncios políticos. Na última eleição, o Google também vendia pelo YouTube, pelo seu buscador. Mas nessa eleição não, nessa eleição ficou só a empresa Meta vendendo. Mas esse é um tipo legal de impulsionamento de conteúdo, é legítimo, né? Se tiver todos os requisitos. Por exemplo, só o candidato ou a candidata pode contratar, ou o partido político. Por exemplo, uma empresa não pode, um apoiador ou um apoiador não pode contratar. Então você tem várias regras ali de impulsionamento. Mas o que acontece? Fora do impulsionamento de conteúdo ou do link patrocinado, né, que é aquele do Google, é legal qualquer outra forma de pagamento. E aí, o que a gente olha para esse cenário e talvez a gente se preocupa com um maior desafio nas redes sociais, como o Pedro perguntou, é que talvez a gente não sabe se não está tendo, por exemplo, pagamento escondido para influencers fazerem campanha eleitoral. E eu falo, por que escondido? Porque não pode, é proibido. Então, se alguém está recebendo, esse dinheiro que ele está recebendo é com certeza um dinheiro de caixa 2. Porque a campanha não pode declarar, paguei um influencer X com dinheiro não tal. Tem lá na série. Não pode. E é proibido. Se você fizer isso, ele produz prova contra si mesmo. Mas, então... Essa é uma coisa que eu tenho chamado muita atenção para as redes sociais, porque eu entendo que não dá para tirar a liberdade de expressão, por exemplo, de uma influência, e é muito difícil definir o que é uma influência, tem diversas métricas para isso. Não dá para tirar a liberdade de expressão da pessoa não poder falar em quem ela prefere votar, mas, ao mesmo tempo, isso pode ter impacto de modo diferente. Talvez hoje a gente pode perceber que tem pessoas que têm uma audiência onde talvez um político jamais terá. Vamos imaginar, sei lá, Cristiano Ronaldo, né, o fenômeno das redes sociais, tantos outros. Então, determinados espaços podem, de fato, criar uma dificuldade no ambiente eleitoral. Então, para que isso não aconteça, eu acho que a gente precisava olhar para isso com mais cuidado. Seja até permitindo que se faça o pagamento e fiscalizando isso, ou seja, criando aquelas regras que vem colocar direitinho e dar para... porque eu acho que, assim, não entendo, né? Doutor quer desembargar. Não. Mas, assim, pelo que eu li, o próprio, não li por aí, li no próprio regimento, não entendo nada, mas ele é muito detalhista em algumas coisas e outras não tem. Então, eu acho que não marginaliza, mas joga assim, a pessoa, assim, como é que vai, assim, as contas, fica um pouco e sinceramente, né, até as eleições futuras, acredito que vão ter que liberar, né, professor? Porque hoje em dia o mundo está ali, é o nosso metaverso. Eu não é que assim, eu sou a favor de liberar tudo, de proibir tudo. Mas a coisa que eu menos sou a favor é a gente trazer opacidade para questões financeiras. Porque eu acho que a mistura mais tóxica para uma eleição é dinheiro, não é internet. Eu acho que o maior desafio deve olhar para o dinheiro. Porque agora, se a pessoa fez pedido explícito de voto ou não, eu acho que isso não deveria ser um enorme problema. O problema acompanhar realmente o dinheiro. Da onde veio esse dinheiro, quanto se gastou, como gastou e clareza disso. Então, eu me preocupo porque a vedação, né, eu nem sei se o melhor caminho seria liberar, porque pode ser que liberando também as pessoas façam escondido, né, com caixa 2, nada quer dizer. Mas se liberar, com certeza vai liberar com uma certa verba, com um certo limite. Vai acabar, né? E aí vão ultrapassar esse limite, né? Verdade. Mas eu acho que a gente deveria olhar para isso com mais cuidado. Eu acho que a gente deveria pensar formas de enfrentar esse desafio. Então, olhando para as redes sociais, eu acho que esse é um processo que a gente não pode mais deixar para depois. A gente tem que enfrentar
preparar já para as eleições de 2026, com certeza. É isso aí. Próxima pergunta. Vamos lá que tem, eu acho que mais 3. Professor, diretamente aqui do MAC, estou com a Manuela Vitorino. Manu, fala pra gente, qual é a sua dúvida sobre as eleições? Professor, minha dúvida é sobre a maior fragilidade jurídica ocasionada pelo uso abundante de redes sociais nessas atuais eleições. Responde aí, professor. O pessoal gosta bastante de redes sociais, né? Deu pra ver. Muito legal. Eu acho ótimo, porque é o meu tema, né? Sim, exatamente. Não, ótima pergunta da Manu também. Que esse abuso causa, né? Pois é. Porque assim, a gente... Até pouco tempo, a gente não tinha muito meio de coibir as coisas na internet em campo de eleição. Vou explicar um pouco a respeito disso, que eu acho que vai ser interessante para a gente ver. Por exemplo, fake news. Basicamente, o que a gente tinha como instrumento? Alguns anos atrás, a gente tinha a possibilidade de remover conteúdo. E por que isso é muito pouco e não resolve nada, na minha opinião? Porque a quantidade de conteúdo digital que circula no mundo é muito grande. É muito. Eu trago um exemplo. Tem uma empresa chamada Domo, que ela procura medir o tamanho da internet no mundo. O que ela faz? Ela pega tudo que subiu na internet, por exemplo, a quantidade de vídeos no YouTube, os stories do Instagram, tudo o que aconteceu naquele ano, e divide pelo número de minutos que aquele ano teve. Então, um dos dados que ela traz é que a cada minuto das nossas vidas tem 500 horas de novos vídeos na internet. Nossa. No YouTube, na verdade. Está olhando só para uma rede. Então, quer dizer que em 1 hora da nossa vida, nós temos 30 mil horas de novos vídeos no YouTube. É muita coisa. Em um dia da nossa vida, são 720 mil horas de vídeos no YouTube. Nossa. Ou seja, se hoje alguém aqui parar tudo o que está fazendo na vida só para assistir os novos vídeos do YouTube, essa pessoa levaria mais de 82 anos para assistir o que subiu ontem no YouTube. Viu? Ele fica que eu não fico assistindo, não dá. Não dá conta. Pois é, isso mostra que a finitude da vida, ela não permite consumir tudo que tem na internet. Então, a partir desse cenário, a remoção de conteúdo talvez a forma mais primitiva mesmo da gente tentar resolver, mas cria um eterno enxugar de gelo. E aí o Tribunal Superior Eleitoral acabou pegando um dispositivo da legislação que veda o anonimato e aplicando ele por analogia, punindo fake news também com multa. Então a gente passou a remover e também a punir com multa que varia entre 5 e 30 mil reais. Porque só remover ele vai lá e postar outro. Pois é, e até esse processo ficar. E aí o gelo. O grande enxugar gelo. E aí o que aconteceu alguns anos atrás, em 2021, 2022? Teve um caso específico de um deputado que foi eleito pelo estado do Paraná, deputado estadual, e ele, no dia da eleição, uns 20 minutos antes de acabar a eleição, ele faz uma live na eleição de 2018, mas só foi julgado em 21 ou 22. Ah, tá agora. Foi em 21 julgado. Ele faz uma live dizendo que descobriu uma enorme fraude nas urnas eletrônicas e para todo mundo ficar com ele que ele vai desmascarar o Tribunal Superior Eleitoral, toda a Justiça Eleitoral naquele momento. Resultado, aquela live dele sobe um monte de acesso. Lógico. E aí ele não prova nada, não aconteceu nada. Ou seja, provavelmente ele caiu também numa fake news ou produziu isso. E aí o Tribunal Superior Eleitoral foi discutir, será que dá para aplicar a chamada figura do abuso quando o conteúdo é digital? O que é a figura do abuso? No direito eleitoral, a gente tem 3 formas de punir alguém que são as maiores punições que o direito eleitoral tem. Qual que é essa punição? É cassar o mandato se a pessoa foi eleita, e ainda declará-la inelegível por mais 8 anos. Ele tinha sido eleito, né? Isso, ele tinha sido eleito. Então, a maior punição que se tem é pelos abusos. Né? Quais são os abusos que a legislação prevê? Abuso de poder econômico, que é quando você usa mais dinheiro do que pode, o dinheiro de onde não pode, o dinheiro com que não pode, ou usa dinheiro e não conta. Né? Então, basicamente é isso. O abuso de poder político, que é quando você usa máquina pública para te favorecer numa concorrência desleal com os outros adversários. Poder da caneta entra? Por exemplo, você colocar, contratar milhares de pessoas na prefeitura no ano da eleição, por exemplo, na véspera da eleição, uma espécie de comprar voto com dinheiro público, você usar os funcionários da prefeitura para serem seus cabos eleitorais, né? Um exemplo de abuso de poder político.
E o terceira forma de abuso no direito eleitoral chama abuso dos meios de comunicação. Na verdade, é uso indevido dos meios de comunicação. Okay. Que basicamente era para quem furava as regras no rádio e na TV. Então, veja só. A propaganda eleitoral no Brasil, tanto no rádio quanto na TV, ela só pode ser feita por meio daquele espaço chamado horário eleitoral gratuito. Por que isso? Porque a legislação brasileira proibiu que a gente comprasse tempo de TV ou tempo de rádio. Proibiu que a gente recebesse em doação tempo de TV ou tempo de rádio. Proibiu que a gente usasse. Se você tiver uma TV, por exemplo, você não poderia usar para você mesmo. Só pode usar naquele horário eleitoral gratuito, que é uma ideia de, mais ou menos, pensar assim, todo mundo vai largar do mesmo espaço. Para não ter Quem uma tinha TV que não pôde fazer isso? Oi? Quem tinha TV que não... Se acontecesse de alguém ter por exemplo, muitos políticos são donos de grandes grupos de emissoras, por exemplo, de rádio. Né? E aí, o abuso, o uso indevido dos meios de comunicação olhava só para a televisão e para o rádio e para a imprensa escrita, mas não olhava para a internet. A partir desse caso, que foi do deputado Francischini, deputado estadual eleito no Paraná, ele assume o cargo e esse caso chega ao Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral, por uma votação, se não me engano, de 4 votos a 3, uma forma justa, ou 5-2, eu acho que 5-3, acabou cassando o deputado Francischini por disseminação de fake news. Ali, o tribunal inaugura uma nova forma. Eu costumo dizer que é como se a gente tivesse uma caixinha de ferramenta. Sim. E essas caixinhas de ferramenta, primeiro, uma ferramenta que a gente tinha, remoção. Depois colocou uma nova ferramenta, a multa. E aí colocou uma bazuca lá, ó. Casta a pessoa se for eleita e ainda fica 8 anos inelegíveis. E nesse caso, o Tribunal Superior Eleitoral reconhece esse processo e aplica. Mesmo sem ter uma legislação específica nisso, ele equipara TV e rádio à internet. Então, a coisa aumentou. E aí, quando ela fala, por exemplo, da questão do abuso nas redes sociais, essa eleição, a eleição de 2024, a gente pode colocar a eleição de 22 também, mas a de 24 é a primeira eleição municipal em que o Tribunal Superior Eleitoral tem essa jurisprudência, ou seja, que ele aplica a possibilidade de cassar mandato e declarar inelegível a pessoa por 8 anos em caso de disseminação de fake news ou desinformação online. Então, aumentou muito e os abusos podem, inclusive, chegar nesse processo. Tem muitos questionamentos a respeito disso, por questão de amparo legal, de limites do Tribunal Superior Eleitoral, mas o fato é que o Tribunal Superior Eleitoral fez isso e o Supremo Tribunal Federal confirmou. Então, no nosso sistema de justiça hoje, a disseminação por fake news pode causar remoção do conteúdo, remoção mais multa, ou remoção mais multa, mais cassação e mais inelegibilidade. Ou seja, a gente está olhando para talvez a questão mais sensível do direito eleitoral, onde a Justiça Eleitoral resolveu atribuir todas as suas maiores forças para combater. E um exemplo desse é justamente a possibilidade de cassar um mandato. Né? Isso é muito grave nesse processo, mas é assim que a Justiça Eleitoral definiu. E mais 8 anos. Você pode tirar alguém da política para sempre, dependendo da idade da pessoa. Com certeza. Próxima pergunta, produção. Professor, agora eu tô aqui com a Maria Angélica no Mackenzie e ela tem uma pergunta das eleições para o professor. Olá, professor, tudo bem? Eu tô com uma dúvida e eu gostaria que o senhor esclarecesse pra gente como que as alianças políticas podem impactar nas eleições em São Paulo. E aí, professor, responde essa. Legal, obrigado. Essa moça eu conheço. Essa moça é bonita. Vou te apresentar qualquer dia. Muito legal. Maria Angélica, muito boa sua pergunta, porque a gente sempre pensa nas questões digitais, mas muitas vezes esquece que a gente tem problemas analógicos graves, né? Como esses tempos mesmo, eu estava apontando que em muitos municípios a gente tem ainda a existência de compra de voto. Isso é criminoso, é gravíssimo. Então vai ser, nossa, a gente quer combater IA, mas não conseguiu ainda eliminar a compra de voto. Né? Então, clara, ele quer vem cá que eu compro seu voto. A gente tem que olhar para isso daí. E aqui ela traz a questão das alianças do partido, nesse caso, nas eleições, olhando para as eleições aqui. E olha que interessante
Os partidos, eles, na época da convenção partidária, que fica ali entre o dia 20 de julho e 5 de agosto do ano par, eleição no Brasil tem a cada 2 anos, então ela sempre ocorre no ano par. Sim. Entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, os partidos fazem suas convenções partidárias. O que é a convenção partidária? É uma grande reunião no qual eles decidem quem serão os candidatos daquele partido e se aquele partido fará coligação com outros partidos. Sim. Então, por exemplo, candidato a prefeito ou prefeito, os partidos podem se coligar. Sim. Qual é a vantagem de se coligar? A vantagem é unir patrimônio. Você une tempo de rádio, tempo de... E lembra que Sim. eu falei agora, o tempo de rádio e TV, ele é o bem mais escasso de uma campanha eleitoral. Porque é mais escasso que dinheiro. Porque dinheiro você pode receber em doação, ainda que num limite. Mas você pode usar o seu dinheiro, ainda também que com limite. Todos mas TV e rádio você não pode. Todos os partidos têm o mesmo tempo? Não. É aí que tá. Como faz essa distribuição? Ela é proporcional ao número de sucesso dos partidos políticos. Os partidos políticos, dependendo da quantidade de parlamentares que eles conseguiram eleger, eles vão ter mais tempo ou menos tempo de TV e rádio. Só que, quando eles se unem, esses tempos são somados. Entendi. Então, talvez esse seja um ótimo exemplo para mostrar o porquê... lógico, a gente não sabe como que a eleição vai terminar, por exemplo, nem na cidade de São Paulo, nem em lugar nenhum. Mas talvez isso mostra que quando a gente começa a ter propaganda eleitoral no rádio e na TV, você tem, por exemplo, a pessoa que tem mais tempo de rádio e TV o atual prefeito de São Paulo. Então você vê isso impactando no cenário. Isso é através das alianças, então, que ele fez. Isso, as alianças que os partidos fizeram. As cadeiras que não vou mudar a cadeira agora, não. Cadeira tem outra. Calma que tá parafusado. A gente fez cadeira ali, né, que ganhou e tal, partido. Vocês parafusaram essa? É isso. Então, essas alianças elas são fundamentais em razão de estratégia mesmo. Para você acumular mais patrimônio, você acumula também mais simpatizantes. E sem contar que você também elimina a concorrência. Sim. Se 10 partidos se coligarem com você, só vai poder lançar você, né? Que foi combinado. Os 9 partidos não vão lançar ninguém. Então diminui também a concorrência. Então, assim, a ideia da aliança política, no sentido republicano, né? Que é esse no qual pessoas com intenções e motivos comuns se unem, é justamente um espaço que também traz muitos frutos. Sim. Talvez esse seja um bom exemplo mesmo. Uau, é isso aí. E a internet não substitui a TV, eu acho que isso é legal de dizer. Porque muita gente pensa assim, não, agora a eleição é da internet. Na verdade, é um diálogo entre as mídias. A gente está falando de um espaço multimídia, né? E que o tempo da TV também é valioso, a internet também é valiosa. E um recorte daqui, coloca lá, de lá para cá. Você vê nos debates, agora na minha rede social sobe lá para aumentar o engajamento. Tá assim. Então, assim, essas telas se conversam. Não houve uma superação, né, do rádio e da TV pela internet. Houve, na verdade, uma conexão. Então, e públicos ainda é bem diferentes, importante. Né? Também públicos diferentes. Públicos diferentes. Que bacana. Eu acho que antes da pergunta mais polêmica aqui, tem mais uma antes da pergunta mais polêmica. Vamos lá, produção. Professor, agora a gente está falando bem baixinho porque a gente está aqui na sala de aula, mas fala pra gente, estou aqui com a Isadora Pires. Fala pra gente, Isa, o que você quer saber das eleições de 2024? Oi, professor Diogo, tudo bem? Eu queria saber se as urnas são auditáveis e como é feito esse processo. Responde aí, professor. Muito legal, bela pergunta. Vamos lá. Isadora, brigadão pela pergunta. Eu adoro falar desse tema e é um tema que eu realmente acho importante da gente enfrentar. O nosso sistema de votação, ele é um sistema bastante robusto, sabe? E ele é um sistema que foi sendo construído ao longo do tempo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até a título de curiosidade, esse meu livro, Direito Eleitoral Digital, iria chamar Propaganda na Internet. Ganhei, tá, gente? Ele ia chamar Propaganda na Internet. Mas aí, quando eu conheci todo o sistema da urna eletrônica, eu queria colocar um capítulo sobre a urna. E tem aqui um capítulo sobre ela. E aí o nome não combinava mais. Se empresta que eu tô aqui. Tomara. Eu tô só porque eu tô só assim, eu não tive essa matéria. Então, mas por idade a gente acaba sabendo um pouco, né? Por participar. Mas vamos puxar a sardinha. Só o MAC tem. Ah, sério? Como obrigatório. Hoje talvez até algumas tem, mas se a gente for colocar, por exemplo,
FGV hoje tem optativa, mas antes nem optativa tinha. A USP também não, a PUC, eu acho, a PUC tem optativa. E o Mackenzie aprovou a inclusão de direito eleitoral e direito digital em 2016, que, aliás, eu sou muito grato. Porque quando eu fui contratado, senão eu estava desempregado até hoje. Porque eu só sei falar... Tava tirando foto até hoje. Exatamente. Então, vamos olhar para o nosso sistema de votação, né? E a questão de auditoria. A urna eletrônica, ela é possível ser auditada de diversas formas, por diversos canais. Eu acho que eu vou... Posso explicar em uns minutinhos como funciona tudo? Porque eu acho que é algo legal. Eu estou aula. Para mim... Só porque é um pouquinho mais longo, mas eu acho que ajuda a gente a entender. Bom, o que aconteceu, né? O Brasil, lá em 1996, ele desenvolve a primeira urna eletrônica ali e começa a aplicar. Em 2000, ele coloca a urna eletrônica no Brasil todo. E a nossa eleição passa a ser travada com essa maquininha, a urna eletrônica. Aí eu vi a primeira vez. Então. O meu primeiro voto foi na papel ainda. Não, meu primeiro voto foi na urna eletrônica. Mas 10 anos a menos. Isso mesmo. E aí... A produção caiu. E o que acontece? A gente... aí essa máquina muda pouco por fora, mas ela muda muito por dentro. Os sistemas são diferentes e muitas vezes sempre há pelo menos algumas, né, correções e ajustes para a próxima eleição. E aí eu tenho montado, por exemplo, uma explicação de como fraudar a urna. Porque eu não acho que... Então, eu não acho que convence, por exemplo, uma palestra do tipo assim, é impossível fraudar a urna. Eu queria tentar fazer assim, bom, o que a gente teria que fazer para fraudar a urna? Né? Porque fala assim, meu Deus, invade o Pentágono e não vai conseguir invadir a urna. Então, a minha ideia é que a gente possa olhar para esse cenário e pensar assim, tá, se for mesmo fazer uma fraude da urna, o que precisa ser feito? E aí, tentando fazer esse espaço, e eu já adianto, já vou dar um spoiler no final. Não é brincadeira, não é nada, mas é impossível. Mas eu realmente acredito que não é possível fazer uma fraude na urna eletrônica que seja uma fraude em massa grosseira. E que não fique e que não se descubra ao longo do tempo. Perceba quanta coisa a gente está falando? Sim. Então, por mais... E aí, vamos entender como funciona esse processo. A urna eletrônica, ela é um terminal, um computadorzinho, que ela é dado carga nela com os dados. E todos os dados estão lá. Ela é programada para ligar só no dia, né? E no horário da eleição. E ela é ligada na tomada. Ela não tem internet, ela é offline. O gabinete da urna, ele é totalmente offline. Por isso que a gente tem várias dificuldades, como, por exemplo, se tem alteração de candidato, faltando pouco tempo para a eleição, por exemplo, um candidato, uma candidata morre, eu nem quero falar isso numa eleição tão difícil, mas o partido pode substituir esse candidato. Então, o partido substitui, mas a foto que vai aparecer vai ser a foto do falecido. Porque não dá para mudar na urna. Eu só não acho justo que eu vou votar. Sabe, eu tô naquela, porque eu amo votar, nunca faltei em nenhuma eleição, nunca. Desde assim, meu pai me disse, eu amo eleição, o dia da eleição eu vou paramentada, sempre levei a família, é um dia assim solene. Especial. Só que eu acho muito chato, porque o candidato vai lá e vota, e tira a foto, e eles não deixam eu tirar foto e nem fazer assim. Bom, então a gente já pode pensar para 2026 Cíntia como candidata, não é? Olha só. Vamos lá, quem sabe? E eu acho muito legal. E justamente voltando às telas, 26 Cíntia candidata. Porque é importante a gente ver as mulheres participando do processo, porque sempre foram alijadas e a gente tem um enorme déficit ali. Mas, e tentando olhar para esse cenário, né? O que acaba acontecendo? A urna eletrônica já está carregada de dados, e aí as pessoas vão votando. Passa o dia votando lá. Antes dela iniciar, ela emite um boletim que chama-se zerésima, que é o nome de todos os candidatos que estão nela e a quantidade de votos que cada um tem. Ela é legal que ela tá no como se fosse uma aula. Zerésima. Acho que é zero, que tá sendo gravado esse podcast. Ué, tem que estudar. Não, mas obrigado. Então, veja, emite essa zerésima. E o que é essa zerésima? É para conferir quantos votos cada candidato tem na urna antes dela receber qualquer voto. Quantos deve ter? 0. Por isso, zerésima. Se imprime esse boletim e tem alguém com voto,
aquela urna não vai ser utilizada. Mas é uma forma de comprovar que ela já veio com 0 votos, sem ter votos embutidos nela. Depois disso, durante a votação, as pessoas vão votando. A urna não está conectada na internet, ela não se conecta na internet. Quando termina a votação, imprime-se o resultado daquela urna. Ou seja, um boletim, o chamado boletim de urna, onde vem os nomes e votos de todos os candidatos daquela determinada urna. Esse boletim em papel, ele é enviado para a Justiça Eleitoral, mas também é fixado na porta da sessão, para que qualquer interessado possa ir lá, fotografar e ver o resultado. Ah, que legal. Não Só sabia. para fotografar isso. Então, e você sabe que no Mackenzie a gente fez um mutirão convidando os alunos para fazerem isso. A gente conseguiu conferir mais de 200, eu acho, boletins de urna. Que legal. E a gente catou o boletim e entrou no site para ver se o mesmo número que estava no boletim estava no site do TSE. Eu posso fazer aqui onde eu voto. Exatamente. Saiu. Exatamente. Então, esse é um exemplo de uma outra forma de auditoria. Que legal. Sim. No fundo, o voto, a gente fala que o voto é eletrônico, mas na verdade o voto no Brasil é híbrido. Por quê? Porque ele sai o comprovante em papel do voto, só que coletivamente, não individualmente. Mas eu tenho aqueles papelzinhos. Isso é a comprovação que você foi até lá votar. Mas o voto específico vai sair na urna, mas sem a identificação de quem votou em quem. Perfeito? Para manter o sigilo do voto que é garantido. O que isso quer dizer? Quando termina, né, e imprime esse boletim de urna, a urna eletrônica é retirado a memória dela para transmitir esses arquivos que tem criptografia, que é um sistema de proteção muito avançado. E é transmitido não é pela internet comum, é por uma linha privativa, que tem fiscalização da Polícia Federal, da ABIN, de diversos órgãos. Esse arquivo é enviado para o tribunal, que vai somar tudo, coletar e divulgar o resultado. E aí você fala assim, Diogo, então aí que mora o perigo. Porque se o cara, as pessoas conseguem hackear de dados, né? o Pentágono, por que não vai hackear esses dados? Bom, primeiro assim, é verdade, tudo que está conectado é possível ser hackeado. Né? Porque as pessoas falam assim, por que não dá para hackear a urna? Eu falo, pelo mesmo motivo que não dá para hackear esse copo, porque ele é offline. O que for offline não é possível ser hackeado. Que for online, tudo que for online é possível. Pode levar mais tempo, menos tempo, existir mais esforços ou menos esforços, mas tudo pode ser hackeado. E aí fala, se eu pegar esse arquivo então no meio do caminho, transformo ele e coloco. Seria muito difícil disso dar certo, porque você teria que quebrar a criptografia e mudar o arquivo, e esse arquivo teria que bater com a chave da urna. Então, você precisaria de uma engenharia muito E outra, existem provas e campanhas mais de hackathon, né, que fala? De hackathon, tentando invadir a nossa urna o tempo inteiro, porque se conseguirem, vão falar como conseguiram pra gente se precaver desse incidente. Esse é o chamado teste público de segurança. Mas uma coisa muito simples, sabe? Tem toda essa sofisticação, mas uma fala muito simples. Não existe mentira que não venha à tona em algum momento. Não é ad eterna. Exato, exatamente. Não, minha linha de pensamento tá muito nessa. Então, olha só, se invadirem e hackearem esse arquivo de dados da urna e modificarem, perceba uma coisa. Além de ser muito, 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 muito difícil, a gente não ter nenhuma notícia disso, o fato específico é, os dados que foram enviados são dados sigilosos ou públicos? Eles já são públicos. Por que são públicos? Porque a gente imprimiu o boletim de urna. Então, os dados enviados, se modificarem no meio do caminho, no papel não vai ser modificado. O papel não se transforma. E aí você pode, com o papel, olhar no site, por exemplo, se houver, como a gente faz com os alunos lá que eu falei, se houver alguma contradição, impugnar esse processo. E olha, a gente analisou centenas na última eleição, mas milhares ao processo. Nunca vimos nenhum tipo de diferença. Então o que eu quero comentar é que, mesmo no momento em que se poderia pensar em hackear, a gente está falando de um dado público que já foi divulgado. E se você publicar um dado público e modificá-lo, a chance de ser pego é muito alta. Sim. Entende essa diferença? Aí tem gente que fala assim, não, mas e se na hora de carregar colocar um bug lá que vai tantos votos para alguém e tal?
Bom, você vai ter que convencer muitas pessoas, são centenas de pessoas, porque só no TSE são 30, 40 pessoas que mexem nesse sistema. Você vai ter que convencer todos, porque ele tem um sistema de proteção por criptografia interna, uma chave que sempre se verifica para saber se o sistema é ele mesmo ou se foi colocado algo a mais. E aí, Cíntia, aqui eu venho nessa linha que você trouxe. A gente até pode não acreditar tanto na ética, por exemplo, do brasileiro. Mas, gente, vocês já viram o povo? O povinho que não sabe guardar um segredo como nós. A gente é um fofoqueiro demais. Então eu falo assim, se não acreditar na ética, acredite que a gente não sabe guardar segredo. E se houvesse uma fraude em larga escala, com certeza já tinha aparecido. Porque as pessoas não iam aguentar e iam acabar falando. Então, realmente, eu não acredito que tenha a possibilidade de fraudar a urna em larga escala e ninguém ficar sabendo. Né? Porque você precisaria de diversos mecanismos, como esses exemplos que eu trouxe. E ao passo em que, e isso eu acho que vale a pena também para fechar esse ponto, a gente muitas vezes compara o sistema da urna com um sistema ideal, como se fosse um sistema divino. Qual é a outra opção? É um papelzinho fazendo X. É isso. Na hora de contar, são 155 milhões de eleitores. Na hora de contar, a pessoa está contando ali 1, 2, 4, 6, 8 e roubou e você já não viu. Ou o robô está cansado, chega uma hora que ele já está trocando. O papelzinho se perde. Eu fui observador em eleições estrangeiras. Eu já fui observador na eleição do México, fui observador nos Estados Unidos, na Índia. E, cara, a chance de você, na contagem dos papéis, ou na forma de você poder corromper aquele determinado resultado, ela é enorme, é muito maior do que da urna. Então, a gente está falando em matéria de risco, né? Quando pensa na urna, fala assim, não, mas não é possível que seja impossível fraudar. Com toda honestidade, eu nunca vi uma fraude, mas eu acho que até pode ser possível, mas vai precisar de muito tempo, muito dinheiro, de descobrir alguma coisa melhor, muita corrupção e ainda todo mundo ficar em silêncio, não sair atrás para comprar iates e mansões com o dinheiro de uma eventual corrupção. Então, assim, o que eu acho difícil é a gente para colocar em prática esse plano, precisaria de tanto dinheiro e tanta gente envolvida que provavelmente isso não ficaria oculto por muito tempo. Então, eu acho que é um pouco isso. Se a gente não confiar em todo o processo, confie na capacidade que a gente tem de guardar segredo. Porque a gente não tem jeito. Lembrando dessa coisa da observação dos Estados Unidos, eu gosto de mandar beijo para todo mundo. Eu sou bem assim. Mandaram um beijo para a Bispa Sônia, da Rede Gospel de televisão, porque ela é ímpar também, o filho, né? E, nossa, eu fiquei fã dela uns dias atrás, e eu falei para o Michel, já era para você. Porque eu falei assim, nossa, tem que chegar em Brasília, ser um desembargador, e não sei aquela coisa de mãe, né? Um juiz, desembargador e tal. Que eu falei assim, uau, nossa. Aí eu falei, Michel, para você, tipo, chegar nos seus professores, você vai ter que estudar muito, não sei o que lá. Aí ela me vem, olha, o meu neto, eu falei, neto dá, hein? O meu neto começou essa semana, vai começar segunda-feira na Casa Branca como estagiário de direito de um senador nos Estados Unidos. Eu olhei para ele e falei assim, vai ter trabalho com seus filhos. E eu sou avó. Tá aumentando a régua ainda. Tá aumentando a régua. Não, um testemunho desse, eu não quero ficar para trás. E o Michel que vai ter que se virar, né, cara? Agora lascou. Vamos para a última pergunta antes da pergunta mais bombástica. Nem vamos. Aí, produção. Professor, e as perguntas não param. Eu tô aqui agora com a Isabela Zednik no MAC. Isa, me fala, qual a sua dúvida sobre as eleições desse ano? Professor, eu queria saber como que a legislação eleitoral vem evoluindo para lidar com as desinformações em períodos de campanha eleitoral. Eita, essa tá difícil, hein, professor? Responde aí pra gente. Legal, não, ótima pergunta da Isabela. É tão boa que eu acho que a gente foi respondendo na nossa conversa. Mas só para retomar aí até, basicamente a legislação ela tem, não só a legislação, mas mais importante, a atuação da Justiça Eleitoral. Porque a legislação mesmo, a lei, não modificou ainda em razão da desinformação. É a mesma lei, mas as instruções, ou seja, as resoluções, que são normas feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, têm trazido muito a respeito disso. Além disso, a própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, a prática jurisdicional da Justiça Eleitoral. Então, isso aumentou a nossa caixinha de ferramenta, como eu comentei. Então, Isa,
especificamente isso. Antes a gente tinha, basicamente, só a possibilidade de retirar o conteúdo da internet, e aí a gente tem aquele enorme problema de você ficar num eterno enxugar de gelo e não conseguir nada. Depois foi colocada a possibilidade de multar as campanhas que divulgarem desinformação, fake news, com multas de 5 a 30 mil reais. E agora, já há uns 3 anos, o Tribunal Superior Eleitoral tem aplicado, por analogia, o abuso de comunicação também na internet, podendo gerar a cassação do mandato e os 8 anos inelegíveis. Tá vendo? Eu tirei uma notinha. A prova já está se adiantando. Muito bom. Já aprendemos. Eu sou aluna. E trazendo um pouco dessa questão da Isa, a LGPD ajudou de alguma forma? Cara, você sabe que, sinceramente, a Lei de Proteção de Dados, ela... no campo eleitoral ela ainda não entrou como ela deveria entrar, sabe? Assim, e eu acho muito importante, porque no fundo a desinformação ela é tão boa quanto os dados que ela possui, porque o grande desafio é a desinformação customizada, ou ela feita sob medida para você. Então, vamos partir da seguinte ideia: se eu souber alguns valores que você tem, ou alguns princípios que você tem, e pensar assim, puxa, acho que o Michel não abre mão disso daqui. Eu poderia criar uma fake news específica dizendo que um determinado candidato vai contra aquilo que para você é muito, muito, muito importante. Então, ou seja, a proteção de dados ajuda a diminuir a chamada fake news sob medida. Sob medida? Porque é uma fake news feita para você. Por exemplo, quer ver, vamos colocar uma questão assim, a gente sabe... Sob medida. Porque, assim, no fundo... Se, de repente, com os seus dados, eu percebo que é um pouco do que aconteceu na situação dos Estados Unidos, com o caso que ficou conhecido como o caso da Cambridge Analytica. O que ela fez? Ela acabou conseguindo, de forma ilícita, pegar dados de pessoas pelo Facebook e aplicar uns testes de personalidade, dizendo, tipo, qual é o seu maior medo, qual a sua coisa. Sim. E com isso, ela foi criando ondas de desinformação que afetavam emocionalmente essas pessoas. Então, a gente pode até ser menos específico, como por exemplo, existem questões que em determinados grupos religiosos são mais sensíveis e mais firmes, que compõem os seus dogmas, né? Como por exemplo, você citar o exemplo do aborto, da legalização de drogas. Sim. Então, as pessoas que professam diversas fés, religiões específicas que tendem a achar, a considerar o aborto, por exemplo, algo abominável e tudo mais. Então, para essas pessoas, por exemplo, pode ter uma fake news de um candidato, de uma candidata relacionada a isso. Então, é quando você faz essa fake news sob medida, sabe? Você pode fazer para um grande grupo, um ataque certeiro, né? É uma fake news chamada macro segmentada, ou seja, para um grande grupo, mulheres ou homens, ou religiosos de determinada religião, ou, sei lá, pessoas trans, sei lá, vamos imaginar. Porque você pode imaginar como determinado grupo tende a encarar determinados assuntos. E aí você montar uma fake news macro segmentada para um grupo grande. Mas você pode também fazer uma fake news micro segmentada. Porque se eu souber mais a fundo, se eu tiver acesso aos seus dados mais a fundo, talvez eu saiba melhor e mais especificamente como você pensa. E aí, a fake news pode ir mais moldada, você podendo produzir ainda mais impacto. Então, uma métrica? É uma métrica pontual. Isso porque, no fundo, o nosso comportamento nas redes sociais fala muito sobre o que a gente é. E fala, inclusive, de questões que às vezes a gente não percebe. Ou seja, é comum a gente imaginar que as redes sociais sabem mais sobre a gente do que a gente mesmo. Porque a gente dá sinais sobre coisas que talvez a gente não aceita reconhecer ou talvez não tenha pensado nisso. Então, se eu não tiver uma proteção desses dados, eu posso facilitar o desenvolvimento dessas fake news sob medida. E o impacto delas seria muito pior do que uma fake news geral. Com certeza. Então assim... Então, a lei de proteção de dados tem bastante correlação, mas no campo eleitoral, embora o Tribunal Superior Eleitoral, nessas resoluções para a eleição de 24, tenha ampliado a atuação da LGPD nas eleições, eu não percebo, por exemplo, que as campanhas estão muito preocupadas com isso. E como tem tantas outras preocupações,
tudo depende de denúncia, eu acho que ainda é uma questão que não emplacou. Mas, sinceramente, eu tenho apostado que a gente vai ter que olhar para isso com muito mais cuidado, porque não é possível a gente tratar a proteção de dados nas campanhas eleitorais como se fosse algo subsidiário. Assim. É muito importante que a gente tenha o cuidado com a proteção de dados ali, porque sem ele a gente pode amplificar muito o problema da desinformação. Mas, sinceramente, por exemplo, eu não conheço nenhuma campanha que tenha um DPO, por exemplo, né, que é alguém que cuida dos dados, eu não conheço planos assim de terem colocado. Mas quem sabe com o tempo, e também é muito difícil de fiscalização. Eu tenho usado até um exemplo, assim, embora a gente tenha uma prestação de contas financeira, a gente não tem uma prestação de contas de dados, por exemplo, né? Não estou falando que esse é o caminho, mas estou falando que isso faz com que a gente não consiga fiscalizar. É difícil fiscalizar. Onde será que eles arrumaram aquele cadastro? Será que tem o consentimento das pessoas? Então é difícil de você operar. Mas é um tema que eu acho que tem que crescer sim. E eu, particularmente, acho um ótimo tema para pesquisar. E fica aí a dica para quem quiser aprofundar nesse tema. Não só as eleições, mas como as companhias de telefonia. É terrível. Liga o dia inteiro. É verdade. Vamos falar sobre isso. E agora vamos para tão sonhada, tão esperada, aguardada pergunta polêmica aqui que o professor vai responder. Eu achei todas elas polêmicas. Não, mas... Solta aí, produção. Qual será? Professor, agora eu tô aqui com o Eduardo Augusto e ele quer saber. Professor, e a... Pro, o que isso influencia nas nossas eleições? A cadeirada. Tem que parafusar as cadeiras hoje em dia. Muito bom, vocês simularam mesmo. Olha, olhando isso, né, de uma forma abstrata, porque eu também tô no tribunal, né, esse é um caso que pode aparecer por lá, mas assim, eu assim, tenho dificuldade de ver uma correlação jurídica no processo eleitoral em si. Vou tentar explicar um pouco melhor. Professor se segurando. Cuidado, porque de uma certa maneira, sim, eu faço parte do tribunal. Mas os alunos iam segurar isso, né? Alguma questão. Mas não tem jeito. Mas eu posso dizer primeiro que, claro, qualquer ato de violência, ele vai na contramão da política. Política é o contrário. Política é consenso. São propostas. Política é consenso. Política não é agressão, não é ruptura, não é falta de diálogo. É o contrário disso tudo. Sim. Então, o episódio em si, eu acho que faz muito mal a imagem do Brasil e a política, tanto fora quanto dentro, e talvez possa, inclusive, alimentar essa polarização que a gente tem falado e repercutir, até aumentar a violência em diversas outras eleições. Mas o fato... Não falaram de violência? Até, tipo assim, na sociedade normal, se na televisão tá... Pode criar uma jurisprudência até para as outras eleições. Pode tudo, assim, porque tem pessoa na rua que vai copiar, pode tudo. Pois é. Mas o Código Eleitoral, a legislação eleitoral, trouxe diversos crimes eleitorais que são crimes comuns, mas que no eleitoral ele tem um tratamento diferente, como a injúria, difamação. Existe injúria comum, injúria eleitoral. Difamação comum, difamação eleitoral. Calúnia comum, calúnia eleitoral. Mas não existe lesão corporal. Existe a comum, mas não existe a eleitoral. Então, a lesão corporal... Porque eu acho que ninguém tinha imaginado isso. Essa aí tem outras regulações. Mas no campo criminal comum e civil, eu acredito que essas questões devem ser levadas em diversos espaços. No campo eleitoral, eu acho difícil de ver um ponto específico, mas lógico que não dá para se adiantar pelo assunto, até pelas questões que podem acabar aparecendo no tribunal. Mas eu acho que olhando politicamente para a questão, eu acho que todo mundo perdeu. Todo mundo perde com um ato como esse. Diversos jornais estrangeiros repercutindo esse ato e colocando a gente numa imagem muito sensível, né? Agora, os efeitos jurídicos disso, a gente não tem uma previsão de lesão corporal eleitoral. Mas outras coisas podem ser conexas. E aí sim pode levar, inclusive, para justiça eleitoral. O professor vai ser pioneiro de novo nisso. Porque vamos ver onde a gente vai parar. Nossa, mas como eu também sou substituto, seria bem difícil eu participar do julgamento, né? Mas também como não há processo, não há nada a respeito, eu acho que dá para a gente pensar que talvez a maior dificuldade foi justamente
em fomentar a violência num campo que já é muito sensível. Então, é jogar gasolina no meio da fogueira, né? Foi mais ou menos isso daí. Então, fica aí a preocupação com a democracia em si, mais do que com o sistema de justiça, né, nesse momento. Afeta tudo. E, é claro, se não quiser responder, tudo bem, mas os outros candidatos que não estavam envolvidos diretamente nessa situação, como eles podem ser afetados com isso? Não, politicamente... Acho que não, se ele não participou de nada. Eu acho que eles até, politicamente, né, juridicamente não, mas politicamente, eu acho que até se beneficiam. Porque, pelo menos assim, diz assim, não, esse episódio lamentável aconteceu, né, tava do lado, mas não fiz. Sim. Então, assim, eu acho que eles vão desenvolvendo como fatos políticos, assim, como fato político. Mas eu acho que é muito importante a gente, talvez, encarar esse episódio como fazer. Uma visão da inevitável mudança de rumo da nossa política. A gente precisa voltar ao diálogo. Eu acho que esse é o exemplo que isso tende a destruir a própria política. Isso pode ser uma reflexão das nossas eleições anteriores à presidência? Poderia ser, talvez, um ápice, né, de um processo. A gente teve coisas muito mais graves, a gente não pode negar, por exemplo, o atentado ao Jair Bolsonaro durante a campanha, a facada é um negócio horroroso, estrondoso. E aqui a gente vê, claro, com um potencial lesivo extremamente menor, mas a gente vê talvez um reflexo dessa violência. Então, eu acho que isso daí, todo o ecossistema assim, do judiciário e da legislação deve olhar com mais cuidado. Eu acredito que para 2026 a gente vai ter regras mais duras para mais violência. Esse é um negócio, a gente vai comprar capacete. Verdade. Mas vamos lançar o capacete. Vamos resolver, já vê aquela figurinha do WhatsApp, vamos resolver isso no diálogo. O diálogo é um bastão de bem. Então, é isso. E aí eu acho que as regras vão provavelmente olhar mais para a questão da violência, viu? Eu acho importante olhar. Acho bem importante olhar. Professor, muito obrigado. Estamos aqui no fim do nosso episódio. Durou até mais do que a gente esperava, mas não tinha jeito, não tinha como. O professor é um ícone. Teve uma aula hoje de mackenzista. Eu queria um pouco mackenzista hoje. Eu tive a aula. Muito obrigado a todos que nos assistiram aqui hoje. Também agradecer especialmente aos meus queridos colegas mackenzistas que deixaram as suas perguntas. Muito legal, adorei as perguntas de vocês, viu? Obrigado, Michel. Ótima ideia, foi bem legal. Que bom que o professor gostou. A gente vai criar um quadro chamado Professor Responde. E o professor? Professor Responde. Então, professor, muito obrigado. Deixe aí suas considerações finais para o pessoal. Ainda mais, deixa também, eu sempre peço para os nossos convidados deixarem a sua palavra de superação, ali, aquela frase de superação para aqueles que querem chegar onde o professor chegou nessa etapa, ou até além, quem sabe, né, ir na NASA, porque além do professor é na NASA, quem sabe. Imagina. Bom, primeiro eu queria agradecer você, assim, de todo mundo que faz esse podcast acontecer. Agradecer de novo as perguntas e dizer que foi um momento muito bacana, muito agradável. Vocês foram muito generosos comigo. Imagina. Muito grato a vocês. Imagina. Não, a honra é toda minha. Eu que fico extremamente feliz. Então, vocês transformaram aí um período muito bacana. Talvez meio que um pouco aquela ideia, né, da gente pensar nesse espaço. Eu acho que a gente deve olhar para os nossos desafios com bastante empatia. É um negócio meio estranho, mas eu acho que a gente deve olhar para os desafios não como algo que a gente simplesmente não quer tê-los. Talvez a gente precise se envolver mais com os nossos problemas para que a gente possa superá-los, sabe? E eu acho que uma das piores coisas é a gente não enxergar onde está o problema especificamente. Senão, se nunca tiver um diagnóstico, a gente nunca vai encontrar um processo de cura. Então, a gente precisa talvez olhar para esses espaços com profunda transparência e tentar olhar o que a gente tem de melhor, o que a gente tem para melhorar, o que a gente pode fazer. E aí, talvez, pensar mais nesse espaço de transformação da educação. A educação, ela pode sim transformar a gente. Eu sou um exemplo dessa transformação e tem muitos outros. É o que eu super acredito. E eu acho que a gente não pode perder essa linha. Tem que sempre acreditar nisso. A minha família vem de comerciantes portugueses, né? E eu fui a primeira a cursar, né? Esse nível superior
Meu pai não achava importante, já tinha uma situação muito abastada. Não era isso, na nossa época, não precisava de um curso superior para você ser gerente de banco, já era um orgulho com o ensino médio, né? E mulher, tem toda essa, assim, que segura, né, as crianças. Mas, depois que eu sentei lá nos bancos acadêmicos, a minha irmãzinha tem 4 cursos. A minha outra irmã é pedagoga. Os meus 2 filhos, direito. Então, é isso. A sua descendência já é abençoada por tudo que o desembargador fez. Nunca mais a história da sua família será a mesma, de libanês, de for, mas o direito entrou no seu sangue, na sua veia, desembargador, e isso vai repercutir. E também eu aprendi uma coisa com tudo isso. Daqui não se leva nada, não sei o que lá. Eu entendo, por várias experiências que eu tive, que o seu conhecimento vai para onde você é chamado. O conhecimento é levado para outro mundo, digamos assim, e aqui, isso lendo a Bíblia, ele ronda a terra até depois que o desembargador sair daqui. Então isso vai ficar na sua descendência. É lindo. É verdade. Por isso, né? E por isso a gente quer presentear o nosso querido professor. Vamos lá. Temos 2 presentes. Muito legal. Primeiro, o Mimo Top São Paulo. O primeiro presente vem direto do nosso presidente, doutor Alexandre Pante. Muito obrigado. Lá do OAB São Santo Amaro. Muito obrigado. Olha que bacana, muito legal. Pra brincar no escritório. Pra brincar no escritório. Muito bom. Pra brincar no escritório. E o segundo é um presente pessoal nosso, que é o nosso livro. E eu quero autógrafo, já tá autografado? Não tá mais eu vou tentar autografar, que a letra dela é muito melhor que você vê que eu digito no computador. Mas sobre a letra também você vai ver. Esse aqui é o nosso querido livro, o pessoal aqui já conhece, né? Todo mundo já tem o livro aí, todo mundo conhece um pouco da nossa história. Mas esse livro vai contar um pouco da nossa história. Eu costumo dizer, tá nessa câmera aqui? Troca pra essa câmera aqui. Costumo dizer que essa parte aqui, professor, onde tem eu, é a mais bonita do livro. Mas enfim, o livro também ele conta com QR Code, ó. Todos os finais de capítulo. Todos os finais de capítulo. Segundo, não sei, dizem, né? Vocês também olharem. Que falou que é o primeiro, segundo livro a ter QR Code. Porque às vezes a pessoa não tem tanto hábito da leitura. Então a pessoa ouve. Então, de 880 a pessoa ouve. Né? Poxa, muito obrigado, viu? Imagina, presenteadíssimo. Valeu, gente. Não, perfeito. E é registrado na Biblioteca Nacional em Brasília, tudo direitinho. Claro. Na época da pandemia, que leva 6 meses para sair, aqui em São Paulo estava fechado, e em Brasília levou 2 anos. Nossa Senhora. Demorou. Demorou, mas chegou, né? Não, e eu tô já vou colocar aqui para minha leitura já de imediato. Muito obrigado, viu? Então, gente, todo mundo aí, agora os mackenzistas também que nos acompanharam, sigam, curtam, compartilhem esse episódio aqui. Ela tá doida pra participar de uma aula, pessoal. Acho que vocês vão ver minha mãe no Mackenzie. Lá na pós ele levou a mãe dele. Olha só. Mas é isso, pessoal. Então curtam, compartilhem com os amigos. Olha, o professor tá lá, não sei o que. Vai ser super legal. O pessoal da pós também, né? Que o professor vai divulgar. O pessoal da pós, mestrado, doutorado. Todo mundo ouvindo um pouco do nosso mestre, Diogo Reis. Parabéns, professor. Muito obrigado. Parabéns. Muita honra para nós. Eu que agradeço. E assim, agora vamos comer o nosso bolinho, né? Vocês vão ficar só no cheirinho, mas a gente encerra mais um episódio do podcast Superação, o maior podcast de superação do Brasil. Tchau, tchau, pessoal!